Fala pessoal, tudo tranquilo? Alessandro Bessoni aqui de novo. E hoje, para dar prosseguimento aqui à nossa sequência de aulas sobre geografia regional do mundo, a gente vai partir então hoje para a União Europeia, né? Aqui um pouco diferente, né? Dessa vez eu vou me basear aqui nos slides, porque eu vou ter que recorrer a muitos mapas, então ia ficar um monte de inserção no meio do vídeo. Então, por praticidade, eu acabei optando aqui por usar os slides dessa vez, ao invés daquele esqueminha que a gente já estava acostumado sempre, né? Com o quadro, uma réplica do quadro que a gente faria em sala de aula, né? Mas enfim. Então, para não prolongar muito um vídeo que já deve ficar um pouquinho longo, né, a gente parte direto aqui então para as nossas análises a respeito da União Europeia e, como de praxe, né, sempre que a gente vai discutir uma determinada região do mundo, a gente dá uma olhada em alguns aspectos gerais a respeito dessa região, né? Então, a gente está olhando aqui, né, para um mapa político da Europa e aqui um mapa físico, né? A primeira coisa que a gente precisa debater é a questão do continente, né? A gente debate muito, né, essa separação entre Europa e Ásia, que é importante ser dito que é uma separação pura e simplesmente política, né? Do ponto de vista geológico, que você tem um grande continente que vai desde a Península Ibérica até o Japão, né? Então você tem toda uma grande extensão continental que nós chamamos de Eurásia, certo? Então, bastante cuidado com isso, né? A gente usa essa definição política para separar os territórios, uma vez que existe um abismo, de fato, né, de diferenças entre as características das mais diversas, culturais, étnicas, né, econômicas, sociais. Então, existe um mundo de diferenças entre essa região que nós chamamos de Europa, né, e o restante do continente, né, aí da Ásia. E basicamente, né, como elemento de separação, nós vamos usar aqui essa cadeia de montanhas, os Montes Urais, né, que vão ser aqui os responsáveis por fazer essa separação teórica aí entre Ásia e Europa, né? E aí a gente vai ter inclusive essa curiosidade, né, da Rússia tendo uma parte do seu território no que é considerado no considerado Europa e a outra esmagadora maioria do seu território no continente asiático, certo? É até interessante a gente perceber que isso interfere diretamente na distribuição da população russa também, né? Você vai ter a maior parte da população russa vivendo no que a gente chama de Rússia europeia, certo? Então, enquanto a porção asiática da Rússia é muito pouco ocupada, até também por uma outra influência de questões climáticas. Muito frio nessa região, certo? Boa parte dela aí é representada pela Sibéria, então acaba que você tem naturalmente aí um menor ímpeto para ocupação, certo? Então, quando a gente fala especificamente de Europa, a gente está falando aí de mais ou menos 10 milhões de quilômetros quadrados, né? É um pouquinho maior do que o território brasileiro, por exemplo, que tem 8 milhões e 500 mil. Né? Então a gente tem aqui uma penca de países, né? E o somatório da área de todos eles é só um pouquinho maior do que o território brasileiro, né? Inclusive vocês podem ver aí na internet direto algumas representações, né, do mapa brasileiro sendo preenchido, né, com os países europeus numa brincadeira aí, tipo quebra-cabeça, né? Mas por outro lado, você vai ter uma população bastante expressiva, 700 milhões de habitantes, né? Então, em comparação aí, o Brasil está na casa dos 210 milhões de habitantes. Então, de fato, você tem aí uma concentração populacional muito maior, né? Principalmente quando você analisa alguns países menores aí nessa conta. É o caso da Bélgica, por exemplo, vai ter uma densidade demográfica enorme, né? E falando em densidade demográfica, a gente tem uma densidade demográfica de mais ou menos 70 habitantes por quilômetro quadrado, né? Lembrando que a Rússia puxa essa densidade demográfica bem para baixo, né? Então, se a gente excluísse a Rússia dessa conta, certamente aí a gente teria uma densidade demográfica bem mais alta, né? Uma vez que os territórios são relativamente pequenos, certo? E aí aqui no nosso mapinha eu coloquei também essa região do Cáucaso aqui, né, para a gente não se esquecer dela. É uma região geograficamente muito estratégica, né? É a região que vai fazer o contato da Europa com o Oriente Médio, certo? Ali em contato com a Turquia e o Irã. Então, muito importante, essa é uma região de muito conflito, né? A Rússia tem um interesse especial no controle dessa região, certo?
inclusive com a eclosão do conflito na Geórgia, né? Então, aqui a gente tem uma série de elementos geopolíticos muito importantes relacionados a essa região, e ela é muito pequenininha, a gente quase não vê, a gente no mapa político eu coloquei aqui, nem dá para ver, né? A gente vê um pedacinho da região do Cáucaso aqui no mapa físico, certo? E aí, aqui exatamente do lado do Mar Negro. Então, o continente europeu, né, se apresenta para a gente dessa forma, né? Um território de país, com muitos países que somados dão uma área considerável, com um contingente populacional enorme, né? Que ainda por cima tem um padrão de vida bastante elevado, então é um mercado consumidor muito forte, certo? E lida aí com algumas questões naturais bem interessantes, né? Principalmente aqui quando a gente for comentar, por exemplo, né, a questão de ter uma enorme região de planície, né, que corta aqui todo o território europeu, né, ligando aqui direto a França até a Rússia, né? Então você tem uma gigantesca planície aqui que facilitou muito o contato entre essas diferentes civilizações ao longo da sua história, né? Então você vai ter aí alguns autores que inclusive vão afirmar que um dos grandes fatores determinantes para o desenvolvimento das civilizações europeias foi justamente a facilidade das trocas comerciais e trocas culturais e de experiências que levariam aí ao desenvolvimento mais acelerado dessas sociedades, né? É óbvio que nesse caso eles estão traçando um paralelo com as civilizações aqui das Américas, por exemplo, né, as civilizações nativas, embora nós tenhamos civilizações extremamente desenvolvidas, isso é até uma visão meio equivocada que nós temos aqui do continente americano. Mas, por exemplo, se você pega os povos nativos do Brasil, de fato você vai ter aí um modo de vida muito mais vinculado, né, a uma relação muito próxima com a natureza do que necessariamente essa visão de progresso, né, muito característica aí do debate do sistema capitalista e tudo nesse sentido, né? Então, muitos autores eles vão debater essa questão da facilidade na circulação do território como um elemento importante aqui para o desenvolvimento europeu, né? A gente consegue perceber também que a gente tem a gente tem uma rede hidrográfica, né, uma série de rios aqui importantes que também vão agir de forma a facilitar o deslocamento pelo território europeu, e aí sim possibilitando trocas comerciais e tudo mais, certo? Então, bastante interessante essa análise. A gente tem algumas formações de relevo aqui importantes, né? Os famosos Alpes, né? Ali os Alpes suíços, você vai ter uma parte deles na França também, né? Então, a gente tem aqui algumas questões de relevo, os Pirineus aqui fazendo a separação da Península Ibérica em relação ao restante do continente europeu. A gente tem algumas características interessantes aqui, né? Mas que não costumam ser muito exploradas nas provas, então só estou citando aqui mesmo para facilitar a nossa vida. E aqui, galera, a gente parte de fato, né, para o nosso principal assunto, que é a construção do bloco europeu, né? Então, a União Europeia, ela ainda hoje, mesmo, né, a gente vai ver aí até o final da aula, que é uma região que ainda apresenta, né, essa ideia por trás do bloco, né, ela é uma ideia que vem perdendo força a partir aí da primeira década do século XXI, né, mas a gente, ainda hoje é o maior exemplo, né, de bloco econômico desenvolvido que nós temos no mundo, certo? Atingiu aí a última etapa de integração dos blocos econômicos, né? Então, a nossa ideia, basicamente, nesse momento, é ver aqui rapidamente, né, os passos que os países europeus deram em direção a essa enorme integração e debater um pouquinho sobre o estágio atual em que isso se encontra. Então, como primeiro passo aqui, a gente vai ter a discussão do Plano Marshall, né? Evidentemente, aquele plano de ajuda econômica dos Estados Unidos para os países europeus dentro do contexto da Guerra Fria, né? Imediatamente aí após a Segunda Guerra Mundial. A gente já inicia essa disputa por áreas de influência entre Estados Unidos e União Soviética, e os Estados Unidos sabia que deixar os territórios europeus muito fragilizados facilitaria a expansão, né, do sistema socialista em direção àquele território. Então os Estados Unidos injetam uma enorme quantidade de dinheiro nos países europeus, né? E aqui é interessante fazer um parêntese, né? Isso aqui é dinheiro a fundo perdido, não é empréstimo. Os Estados Unidos estão dando esse dinheiro para os países europeus, né? Então, isso, no caso das verbas do Plano Marshall, os países europeus não estão aumentando a sua dívida com os Estados Unidos,
né, dinheiro a fundo perdido que os Estados Unidos fornece para os países europeus, né, é interessante a gente fazer essa análise para perceber o quanto, né, o quão preocupados os Estados Unidos estavam, né, com o restabelecimento da produção e do consumo e a contenção do avanço do socialismo naquela região. Né? Então, os Estados Unidos estão dando dinheiro para aquela região para evitar que o socialismo se expanda, certo? Aqui é um OBS muito rápido, tá, galera? Essa questão dos atlantistas e europeístas, né? Então você tinha ali no início do processo de debate a respeito da construção da União Europeia, você tinha dois grupos aqui, né, com pensamentos diferentes. Os atlantistas, né, acreditavam na independência dos Estados europeus e uma aliança mais forte, direta com os Estados Unidos, certo? Enquanto os europeístas, eles acreditavam numa unidade supranacional, que a gente vai acabar vendo que no final das contas essa é a noção que acabou prevalecendo, tanto que nós estamos debatendo aqui a construção do bloco europeu, justamente aí denominando essa unidade supranacional, certo? E aí, definitivamente, a gente vem para o embrião, né, desse bloco europeu, que é o famoso Benelux, né, que é aí uma sigla, né, usando aí as iniciais de Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Né? Alessandro, tá errado aqui. Não, meu camarada, tá usando Holanda em inglês, né, Netherlands. Então aqui, por isso que fica o Benelux, que surge ainda no final da Segunda Guerra Mundial, né, em 1944, com o objetivo de ser uma zona de livre comércio, ou seja, a primeira etapa de integração dos blocos econômicos, a mais simples, né? E aqui, como a gente vê, tem como objetivo facilitar o aumento do comércio de mercadorias, né? Aí justamente a partir da redução das taxas e impostos. Né? E aí, então, a gente fica com esse papel simbólico aí de embrião, né? Daquilo que vai dar origem a algo muito maior, que seria o bloco europeu. Né? Até porque, né, se a gente voltar aqui no mapa político, quando a gente fala de Benelux, a gente está falando de um conjunto de países bem pequenininhos aqui, né? Está falando Luxemburgo pequenininho aqui em amarelinho, né? Bélgica e Holanda, né? Ou Países Baixos, mas enfim. Né? E aí aqui a gente percebe, né, que de fato essa noção de embrião é bem interessante, porque é bem pequenininho mesmo. E aí já, né, em 1951, já passado aí, né, a Segunda Guerra Mundial, né, já com alguns anos de aporte financeiro por parte do Plano Marshall, né, a gente vai ter uma evolução do Benelux para a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Né? Você vai ter aí os mesmos componentes do Benelux, mas França, Alemanha e Itália. Né? Então aqui, de fato, a gente já tem a entrada de alguns países de peso dentro do bloco, né? Criando aí o que a gente pode chamar de espinha dorsal, né? Até por uma questão geográfica, né? A gente pega bem no centro aí do que a gente chama do que a gente convencionou aqui chamar de Europa, né? Você pega bem essa espinha dorsal dos países aí. E vai ser interessante a gente ver ao longo da aula como esse bloco ele cresce no entorno desses países. Né? Então, isso aqui é bastante importante para a gente. Vocês estão escutando meus cachorros latindo? Eu peço desculpa aí, faz parte da EAD, né? Mas vamos lá. Continuando aqui, então, a gente parte então para alguns aspectos importantes relacionados a essa formação, né, da SECA, né, a sigla aí para essa Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. A gente vai ter aqui, então, o restabelecimento da relação entre França e Alemanha, certo? Então, aqui, isso é uma recuperação importante, porque você olha para a Alemanha e a Alemanha é taxada como a grande responsável pelas duas grandes guerras mundiais, certo? Então, com isso, a gente fica com essa impressão, né, associada aí com o... Perdão, galera, os cachorros realmente estão latindo bastante aqui. Não sei se tem alguma movimentação aqui no corredor, mas enfim, vamos lá. Né? Voltando para cá, né, essa relação entre França e Alemanha é muito importante, porque a gente vai lembrar que uma das maiores vergonhas da história da França é justamente a marcha das tropas nazistas ali por baixo do Arco do Triunfo. Né? Então você tem uma relação muito de ressentimento entre França e Alemanha. Certo? Então, já em 1951, você perceber, né, essa retomada das relações entre elas e a Alemanha retomando esse status de igualdade dentro da Europa, isso é muito importante. Né? E por parte da França, você tem uma visão de uma espécie de contenção do ressurgimento alemão. Né? A Europa ela aprendeu da pior maneira,
né, que apenas culpabilizar, né, e punir o derrotado pela guerra traz um resultado muito negativo, né? A gente teve esse efeito, né, na passagem da Primeira para a Segunda Guerra Mundial, né? Na Primeira Guerra Mundial a Alemanha também aí como oposição, como inimiga, né, nesse sentido, sai derrotada, é drasticamente punida e culpabilizada, e isso cria um sentimento de ressentimento dentro do povo alemão, que vai ser o grande combustível para o nazismo, certo? Então a França, ela olha para a formação da SECA também como uma forma de conter esse ressurgimento alemão a partir da atração da Alemanha para o bloco, certo? E o grande eixo responsável, o grande eixo logístico responsável aqui pela SECA é justamente esse eixo do Reno e Ruhr, né? Então esse conjunto de rios aqui que atravessa, nasce lá nos Alpes, né? E vem aqui fazendo a divisão entre França e Alemanha, atravessando aqui o território da Holanda. Então esse eixo hidroviário, grande responsável aí, né, por representar essa revitalização da indústria de base, né, dos países, principalmente aí por conta da facilidade da circulação das matérias-primas, do carvão, mineral e do aço, certo? Você vai ter uma redinamização dos mercados de trabalho e consumidor, né, algo natural após um período de crise associado à ocorrência da Segunda Guerra Mundial. E aí uma modernização da infraestrutura de circulação, que depois a gente ao final dessa aula, a gente chega a essa conclusão de que a Europa ela tem aí um avanço gigantesco nesse sentido, né? Você tem sistemas de rodovias muito bem desenvolvidas integrando o território, sistemas de ferrovias integrando muito bem o território, né? Um conjunto de companhias aéreas que são chamadas de low cost, né? Companhias de baixo custo em tradução livre, né, que estão responsáveis aí, portanto, pela facilidade da circulação dentro do território europeu, certo? Fechando essa parte, a gente entra então aqui para a terceira etapa de integração dos blocos econômicos, né? Aqui então a formação do Mercado Comum Europeu a partir da assinatura do Tratado de Roma em 1957. Então a gente consegue perceber que existe um avanço relativamente rápido, consideravelmente rápido aqui dentro dos países europeus, né? Nesse nível de integração entre os países europeus. Então, o objetivo aqui é justamente avançar na supressão das barreiras à livre circulação de mercadorias, né? Então a ideia é, mais uma vez, facilitar o livre comércio entre os países, né? E aqui você tem a primeira estruturação burocrática do que a gente conhece hoje como União Europeia, que é a criação do Conselho Europeu, do Parlamento Europeu, do Tribunal e da Comissão Europeia. Todas essas instituições hoje agem de forma supranacional com o objetivo aí de intermediar as relações entre os países membros e do bloco com o restante do mundo, certo? E aqui a gente tem também um outro aspecto importante, que é a assinatura da... Agora a gente tem uma sirene passando. Hoje, sexta-feira, gravar em sexta-feira 13 é sempre meio complicado, mas enfim, né? A gente tem aqui a Política Agrícola Comum, né? O PAC, que representa aqui a União Aduaneira, que é então aí essa relação do bloco com o mundo exterior. Até a assinatura do PAC, você tem basicamente o desenvolvimento de políticas para a relação entre os países membros, né? A partir do momento em que você firma a Política Agrícola Comum, que é todo um conjunto de práticas, né, que vão definir impostos para importação de produtos de fora do bloco para os países membros do bloco, você já tem um avanço, então, para essa fase de união aduaneira. Bastante importante aí esse avanço, certo? Outro avanço importante é o estabelecimento da Euratom, né, a Comunidade Europeia de Energia Atômica, né, onde você vai ter aí um primeiro momento de tentativa de redução da dependência energética em relação ao petróleo do Oriente Médio, né? O Oriente Médio é uma região historicamente muito conflituosa, que vive aí uma série de instabilidades, né, que vão diretamente impactar o preço do petróleo no mercado internacional. Então, a Europa ela olha para a energia nuclear como uma alternativa para a redução dessa dependência. Hoje, a Europa ela meio que voltou atrás nesse sentido, né? Principalmente depois de 2011, dos acidentes
na usina de Fukushima, a comunidade internacional como um todo, ela começou a ter uma preocupação muito maior com o uso da energia nuclear e os seus riscos, né? Então, a Alemanha, por exemplo, iniciou um processo de drástica redução da participação da energia atômica na sua matriz energética, certo? E aqui nós temos, né, a assinatura do Tratado de Bruxelas, né, onde a gente vai ter aqui as primeiras adesões, né, ao bloco. Aqui a gente tem, né, talvez a grande estrela do show aqui, né, que a gente vai debater até o final da aula bastante, que é a entrada da Grã-Bretanha, né? É interessante a gente analisar justamente a data em que ela ingressa no bloco, né? 1973, para quem aí está atento e está em dia com a matéria, vai lembrar que a gente está falando aqui justamente do ano do primeiro choque do petróleo, né, resultante aí da guerra do Yom Kippur, a invasão da Liga Árabe ao Estado de Israel, bem no dia do feriado mais importante para os judeus. Então foi um gigantesco, né, uma gigantesca instabilidade no Oriente Médio, né? Os países da Liga Árabe vão promover um boicote ao mercado internacional de petróleo, né? Os países da OPEP, né, cuja maior parte é também da Liga Árabe, vão promover esse boicote ao fornecimento de petróleo internacional, causando uma grande crise internacional. Então a gente olha para o Reino Unido e pelo momento da entrada do Reino Unido na União Europeia, aqui ainda não era União Europeia, ainda era mercado europeu, mas enfim, na entrada do Reino Unido no bloco, a gente já percebe que foi uma entrada meio que numa tentativa de compensar uma perda individual, né? A impressão que a gente vai ter ao longo dessa aula, né, é justamente que o Reino Unido meio que nunca quis fazer parte da União Europeia, né? Ele fazia parte ali sempre meio mais ou menos, né, sempre ali limitando, né, o nível de participação. E no seu próprio ato de entrada, a gente já tem um indício nessa situação, né? Na década de 80, a gente vai ter o ingresso de Grécia, Portugal e Espanha, né, chegando aí essa composição de Europa dos 12. Né? Então já um bloco bem mais parrudo, né, pegando aí uma parte bastante expressiva do território, as maiores economias já fazendo parte do bloco, certo? E em 85, né, a gente tem um marco muito significativo, né, para evolução da integração do bloco, que é a assinatura, né, o desenvolvimento do chamado espaço Schengen, né, que é justamente aí a definição da livre circulação de pessoas entre os países membros. Aqui, óbvio, meu mapinha já está um pouquinho desatualizado, porque, né, o Reino Unido ainda está aqui presente no bloco, né? Hoje ele não faz mais parte, desde o dia 31 de janeiro de 2020, ele não faz mais parte do bloco europeu, né? Mas de qualquer forma, né, aqui, como eu tinha comentado com vocês, mais uma vez, a gente já tem um exemplo de como o Reino Unido, de forma geral, ele sempre esteve com o pé atrás, né, em relação à integração dentro do bloco europeu, porque o Reino Unido não fazia parte do espaço Schengen, né? Então ele não fazia parte desse espaço de livre circulação de pessoas. Ou seja, o Reino Unido continuava cobrando vistos para a entrada de europeus dentro do seu território. E aqui a gente tem uma questão bastante importante. Tá? Aqui, só para facilitar a leitura para vocês, todos os países em azul, né, são os países que fazem parte, né, do espaço Schengen, onde você tem livre circulação de pessoas, então você não precisa de visto para entrada no território, desde que você seja cidadão europeu de qualquer um desses países, você tem livre acesso, né, a esses territórios. Né? Você desembarca como se fosse um voo local, por exemplo, né, sem precisar passar, né, por alfândega e coisas desse tipo. A gente tem aqui alguns países que fazem parte do espaço Schengen, mas não fazem parte da União Europeia. É o caso aqui bastante significativo da Suíça, certo? Então, bastante atenção aqui nesse sentido. Né? Mas o nosso foco é justamente o Reino Unido. Né? Então, o Reino Unido ele faz parte, nesse momento, do que a gente chama de mercado europeu, mercado comum europeu, mas ele não faz parte do espaço Schengen. Mas a gente tem aqui um adendo importante. Né? Mesmo os países que não fazem parte do espaço Schengen, eles assumiram na assinatura do acordo, né, o compromisso de aceitar a entrada de imigrantes em casos de oferta de emprego.
E aí o que que acontece, né? Aqui a gente já tem um dos fatores que vai levar a uma grande instabilidade durante o período que vai levar, né, ao Brexit, né, que vai fortalecer o debate sobre o Brexit, que é o fato de, por exemplo, você ter a Alemanha concedendo uma série de vistos para os refugiados que vêm do Oriente Médio, principalmente aí, refugiados da guerra da Síria. E aí, quando esses refugiados, né, obtêm cidadania alemã e pleiteiam uma vaga de trabalho no Reino Unido, eles têm o direito de ingressar no Reino Unido para conseguir aí aproveitar essa vaga de emprego. Então percebam que existe uma brecha dentro dessa não entrada do Reino Unido no espaço Schengen, e como a gente vai ver mais para frente, isso foi muito explorado, né, pela extrema direita, que vai fortalecer aí o discurso que vai levar, né, em 2016 a votação favorável ao Brexit, né, a saída do Reino Unido da União Europeia. Isso aqui é muito importante, né, galera? Porque vai permitir aí uma grande dinamização do mercado, fortalecendo principalmente aí o turismo, certo? Então, com isso, a gente tem essa situação bem interessante, né? Quem tem aí passaporte europeu sabe que pode viajar para qualquer um desses países sem nenhum tipo de limitação. E aí, galera, a gente entra finalmente aqui, de fato, na União Europeia, né, que vai surgir a partir da assinatura do Tratado de Maastricht, né, em 1991, e finalmente aí a sua confirmação pelos Congressos Nacionais em 1992. Né? E aí a gente vai ter todo um avanço em relação à cooperação, né? A cooperação em agricultura, meio ambiente, saúde, educação, energia, desenvolvimento, né? Toda uma noção, né, conjunta nos assuntos de política externa e segurança, certo? Uma parceria muito grande entre sistema judiciário e questões policiais. Então, o crime cometido em um determinado território, né, vai ter ajuda da equipe policial do país pertencente ao bloco. Então, isso é bastante interessante. Né? Nada aqui que a gente tenha que ficar decorando exatamente, mas é interessante perceber como que os níveis de integração, os níveis de parceria, eles vão ficando cada vez mais sólidos. Né? Você tem novas adesões nesse período, aí diretamente resultantes da fragmentação da União Soviética, né? Você vai ter aqui o ano de 1991 representando aí, né, a dissolução da União Soviética, e a gente tem aí as entradas desses países, né? Um exemplo mais emblemático aqui é justamente a entrada de Estônia, Letônia e Lituânia, né? São ex-membros da União Soviética e meio que rapidamente, assim que tiveram uma oportunidade, ingressaram na União Europeia. Né? Você vai ter aí alguns outros países, como a Polônia, né, que teve relação muito forte com a União Soviética também ingressando no bloco. Então, bastante importante aqui pra gente, certo? E aí, né, e é interessante perceber como cada vez mais o bloco vai migrando em direção ao leste europeu, uma área tradicionalmente de muita influência da Rússia, certo? Relativamente recentemente, né, lá para idos de 2014, nós tivemos um atrito muito grande entre Rússia e Ucrânia, associado justamente a esse movimento por parte da Ucrânia de aproximação em relação à União Europeia, certo? A Rússia, obviamente, ficou bastante preocupada, bastante incomodada com esse movimento de aproximação, uma vez que a Rússia é muito dependente, né, do território ucraniano para passagem dos seus gasodutos que levam o gás natural da Rússia para ser vendido na Europa Ocidental, né? Então, nesse sentido aí, a gente tem essa questão bastante importante aqui associada à aproximação de países que historicamente estiveram na órbita da Rússia e gradativamente vão se aproximando da União Europeia, certo? E se encaminhando aqui para o final da nossa aula, a gente tem o debate aqui relacionado ao estabelecimento da zona do euro. Então, mais ou menos aí uns 10 anos depois, né, da confirmação da União Europeia, nós temos então o bloco atingindo a última etapa de integração
dos blocos econômicos, que é quando você estabelece aí, portanto, né, a moeda comum, né, a adoção da moeda única, que seria gerido por um Banco Central Europeu, né, e aí você tem todo um conjunto de requisitos para a adoção. Então, os países têm que se comprometer com metas de inflação, manutenção de taxas de juros, né, controle da sua dívida pública, certo? Então, né, você tem aí algumas facilidades, né, relacionadas aí à circulação de capital. Por outro lado, né, você vai ter aí um contra relacionado à interdependência econômica, né? Então, o fato dos países passarem a usar uma única moeda faz com que um problema econômico em um determinado país acabe inevitavelmente gerando impactos em todos os outros. Né? Então, a Europa sentiu muito isso a partir, né, de 2008, a gente já vai falar sobre isso, né? Então, a gente tem sempre que olhar para esse estabelecimento da moeda única com um olhar substancialmente crítico. Né? É interessante, porque vai facilitar a circulação de capital. Então, caso você queira fazer um investimento num país dentro do bloco, você não vai precisar pagar nenhum tipo de taxa de câmbio, né? Não vai precisar fazer conversão de moeda, nem nada do tipo, né? O que, obviamente, facilita muito o fluxo de investimentos. Mas, por outro lado, você se torna muito dependente, né, dos seus parceiros dentro do bloco. Aqui eu chamo a atenção de vocês mais uma vez para o fato de que o Reino Unido não ingressa na União Europeia, então ele não abre mão, né, da utilização da sua moeda nacional, a Libra, que continua mais valorizada do que o euro, né, historicamente sempre esteve aí com valor mais elevado do que o euro. Muitos alunos me perguntam por que a Libra ela é tão valorizada. Né? Em geral, você tem aí uma reserva de capital muito grande que foi construída ao longo de toda a história do Reino Unido, né? E essa grande reserva de capital é que vai dar aí o lastro, né, que vai manter o valor da Libra tão elevado em relação ao mercado internacional, certo? Então fica aí essa explicação para vocês do porquê a Libra ela é tão mais cara até mesmo do que o euro e do que o dólar, certo? E aí, finalmente, a gente entra na questão da crise econômica europeia. Né? Nós vamos ter aqui dois fatores, né? Um fator conjuntural. Né? O que é um fator conjuntural, Alessandro? O fator conjuntural é aquele que está vinculado a uma questão temporal. Aconteceu naquele momento, no momento em que aquele fato, né, passar, a crise ela some, né, teoricamente. E aqui nós estamos falando da crise financeira global de 2008, que vai surgir lá no mercado imobiliário dos Estados Unidos, né, e vai se expandir para o setor financeiro dos Estados Unidos e, consequentemente, para o setor financeiro global. Né? E a Europa foi duramente atingida por essa crise financeira global. Né? Como a gente tinha comentado aqui, né, a interdependência econômica ela vai fazer com que alguns países que não conseguiram manter as suas dívidas públicas controladas, que falharam nessas metas de manutenção da dívida pública, vão acabar impactando diretamente, né, na saúde financeira do bloco como um todo. Né? E isso é justamente o fator estrutural que nós estávamos comentando, que eu comentei, né? Que é esse fator, né, que está intrínseco àquela sociedade, que faz parte da estrutura daquela sociedade, que é um déficit público muito alto. Né? Você vai ter aí, né, um gasto muito elevado, né, com o modelo do estado de bem-estar social. Né? Então, você tem na Europa todo um conjunto de políticas públicas voltadas para garantias, né, de qualidade de vida para a sua população, né, como auxílio na saúde, como aposentadorias muito bem estruturadas, né, como controle de preços, principalmente em questão de alimentos. Né? Então você tem aí todo um conjunto de políticas públicas que não deixam de ser um gasto público, certo? Que em um momento de crise acabaram aí, né, gerando uma situação bastante complexa. Você tem uma taxa de desemprego muito elevada na Europa, que foi se construindo desde a década de 70 até aqui o século XXI, que é resultante da desconcentração industrial. Então você vai ter aí os países europeus perdendo as suas indústrias para os países emergentes. As indústrias europeias estão saindo de lá e estão indo para a China, estão vindo aqui para o Brasil, estão indo para a Índia, estão indo para o México, estão indo para a Argentina, né, que são países aí que oferecem vantagens comparativas, principalmente aí mão de obra e impostos mais baratos. Né? Então, no geral, você vai ter um desemprego que vai, né, estressar essa condição do estado do bem-estar social.
e ainda por cima você vai ter um drástico envelhecimento populacional, né? Uma sociedade muito desenvolvida, majoritariamente urbana, né? Então as famílias elas tendem a ter cada vez menos filhos. E aí, tendo menos filhos, você tem menos reposição da população. E aí chega um momento onde você fica com uma parte da sua população idosa muito grande e você não tem os adultos meio que para sustentar essa parcela da população mais velha, certo? Então, o sistema previdenciário, principalmente, ele entra em crise de forma bastante intensa, né? A solução que a Europa encontrou para tentar reverter esse quadro, né, foi justamente aí a aplicação de medidas de austeridade. Ah, Alessandro, o que significa medidas de austeridade? Né? São medidas que visam a redução dos gastos públicos. Então você vai ter aí, por exemplo, reformas do sistema previdenciário, né, para aumentar o tempo de contribuição, para reduzir os valores dos benefícios. Né? Você vai ter aí redução, né, de investimentos públicos, por exemplo, em áreas como saúde, em áreas como educação, em áreas como saneamento básico. Alessandro, mas isso é importante, de fato, é muito importante. Né? Mas na visão, né, principalmente aqui das instituições internacionais de cunho neoliberal, né, essa visão de redução dos gastos seria a única alternativa para equilibrar as contas e assim poder retomar o crescimento. Né? De fato, isso acaba que não traz grandes resultados. Né? O caso português ele é muito emblemático nesse sentido. Né? Portugal, num determinado momento, ele abandona essas orientações de medidas de austeridade e assume uma postura muito mais intervencionista, né, na sua economia, gastando mais dinheiro para conseguir recuperar a sua economia, e os resultados são muito positivos, diga-se de passagem. Falando em Portugal, né, a gente entra aqui no conceito de PIGS. Né? PIGS é um acrônimo, né, de Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha. Mais uma vez aqui o Espanha em inglês, né, o Spain aqui para simbolizar o nosso S. O pig, em inglês, né, é a palavra para porco, né? Então, aqui você tem o grupo de países com os maiores índices de endividamento dentro do bloco europeu, resultantes aí dos impactos da crise financeira global de 2008. Né? E aí esses foram os países que mais precisaram de ajuda econômica por parte do Banco Central Europeu. E aí você vai ter, né, um momento de inflexão muito grande dentro dessa lógica de cooperação do bloco econômico. Você vai ter os três pilares econômicos da União Europeia, né? Reino Unido, França e principalmente a Alemanha, né? Fazendo grandes aportes financeiros para a recuperação econômica desses países. E isso, obviamente, começa a gerar uma série de insatisfações dentro desses países, né, com a população local, que também estava vivenciando uma crise econômica. É importante que isso fique claro, uma crise econômica não tão grave quanto a desse grupo de países, mas essa população começa a ficar revoltada pensando o seguinte: pô, o meu governo está gastando o meu dinheiro que eu pago com impostos para ajudar os países vizinhos. Né? E aí, com isso, você tem a ascensão dos partidos de extrema direita. Né? Então você vai ter todo um discurso, né, um discurso contra essa lógica de cooperação, né, um discurso muito mais isolacionista, um discurso mais egoísta até, né, a gente pode dizer, que vai culminar aí com uma força muito grande no reforço da xenofobia, que a gente já teve lá na aula de migrações. Então quem não assistiu ainda, dá uma olhada aí na aula de migrações, que é bastante importante. A gente faz o debate sobre o conceito de xenofobia. Essa aversão ao estrangeiro fica muito forte, né? É a que segue aquela lógica, né, de farinha pouca, meu pirão primeiro. Né? Então, na hora que os recursos por parte do Estado estão escassos, a população quer que esses recursos sejam gastos com ela, e não com imigrantes, não com países vizinhos. Né? Então, é mais ou menos esse o contexto que vai levar aí a um reforço muito grande por parte do Brexit. Obviamente, a gente enfrenta, né, uma série de dificuldades para a expansão do bloco. Né? Hoje, quando a gente vem aqui, os países do leste europeu, os países da antiga Iugoslávia, né, têm uma disparidade socioeconômica muito grande, né, em relação aos países da Europa Ocidental, certo?
E aí, então, atender todas essas demandas, né, de meta de inflação, de taxa de juros, dívida pública, se torna uma missão cada vez mais difícil. Então, o bloco hoje meio que bate na tampa ali e já tem uma dificuldade muito grande de continuar expandindo. E, na verdade, ele retrocedeu, né? Ele veio encolhendo com a perda do Reino Unido. E já há um debate, inclusive, em relação a isso dentro da Itália, né? Então já há um debate, é muito pouco provável que na Itália de fato avance, né, para uma saída da Itália do bloco europeu, porque a Itália é uma economia muito mais vulnerável do que o Reino Unido. Então os impactos, que já são muito graves, né, no Reino Unido, seriam ainda mais devastadores na Itália. Então na minha modesta opinião, é bem pouco provável que a Itália saia do bloco europeu. Né? A Suíça ela não faz parte, né? A gente olha aqui, a Suíça não faz parte da União Europeia, ela mantém a sua moeda própria, não faz parte da zona do euro, ela faz parte só do espaço Schengen, né? Mas não faz parte da União Europeia, tampouco, né, da zona do euro, porque ela tem essa prática de paraíso fiscal. Né? Um paraíso fiscal, simplificando, né, é um país cuja legislação de controle a respeito da origem do dinheiro que entra no país é muito frouxa. Né? Então é muito fácil você levar dinheiro fruto de atividades ilegais para países conhecidos como paraísos fiscais. A Suíça é um dos mais famosos desse, né? Vários políticos brasileiros têm suas contas na Suíça, né? Então, com isso, a gente vê aí uma das dificuldades, uma curiosidade, na verdade, que eu gosto de adicionar aqui a respeito aí dessa dificuldade de expansão do bloco. Né? Porque você vê a Suíça aqui bem no coração da União Europeia mesmo, né? E ela não faz parte. Não faz parte principalmente porque para ela é muito vantajoso essa condição de paraíso fiscal. Os bancos suíços ganham muito dinheiro, né, gerenciando essas remessas de capital que vêm do mundo todo. Tá? E o caso da Turquia, né, é um caso importante. A Turquia, geograficamente aqui, né, ela é a ponte, ela é o contato entre o Oriente Médio, se a gente voltar aqui, né, ela é o contato entre o Oriente Médio e a Europa, né, uma ponte, né, geográfica entre essas duas regiões. Então, com isso, existe uma preocupação muito grande por parte da população europeia de que o ingresso da Turquia no bloco facilite muito a imigração e o terrorismo. Né? Então, você teria aí uma facilidade do deslocamento da população do Oriente Médio em direção à Europa, o que preocupa muito, né, a parcela mais conservadora da população europeia, né, principalmente aquela que está muito, né, muito imersa no discurso da xenofobia. Então tudo isso limita bastante aí as possibilidades de ingresso da Turquia no bloco. Há um preconceito com a própria população turca, né, que etnicamente é muito diferente da população europeia. Né? O turco ele tem um conjunto de expressões que é muito fácil de ser identificado. Né? Eu já tive vários amigos que tiveram na Europa e é muito fácil você identificar, né, as comunidades turcas ao longo dos bairros. Então ele tem uma expressão, né, o rosto bem quadrado, a pele mais morena, né? Então você tem ali eles se distinguem muito ali em meio da população, o que facilita, né, esse discurso xenofóbico a respeito dessa possibilidade de migração da população turca em direção à União Europeia. Né? Além disso, você ainda tem a questão dos curdos, né, que são aí um povo que estão localizados aqui, né, se eu pegar aqui esse mapa é melhor, né, um povo que está aqui distribuído, né, dentro do território da Turquia, do Irã, da Síria e do Líbano. Né, você tem ali um conjunto de países que vai dividir espaço com esse povo que almeja a sua independência, inclusive independência territorial. Né? Então você tem um conflito interno dentro da Turquia, que é o país onde você tem a maior participação, né, do povo curdo. Então a Europa basicamente não quer se meter nesse problema. Né? Então o ingresso da Turquia, obviamente, levaria essa questão para o Parlamento Europeu, né? E eles não querem mais um problema para eles. Né? Então, basicamente, aí você vai ter esse fator aí também distanciando a Turquia do bloco europeu. Né? E mais recentemente a gente tem aí uma questão associada à dúvida a respeito do quão democrática é
a Turquia por conta das práticas do seu presidente, né, o Erdogan, né, ou Erdogan, dependendo aí da pronúncia que vocês prefiram, né. É um presidente aí de cunho, né, muito vinculado aos líderes da extrema-direita hoje no mundo, né. Então, há uma preocupação muito grande com as suas práticas autoritárias, né, com interferências no processo democrático do país. Então, isso aí é uma outra questão também muito séria para a União Europeia. Então, enquanto, né, o Erdogan for o chefe de Estado na Turquia, certamente esse também vai ser um fator dificultador no ingresso da Turquia no bloco. Pô, Alessandro, mas só tem problema. Por que então a galera cogita a entrada da Turquia no bloco? Basicamente, galera, porque a gente está falando de um aumento de 10% na população do bloco, né? O que representaria aí um gigantesco mercado consumidor, né? Possibilitando aí o aumento das vendas dos produtos das empresas europeias. Então, o grande elemento aí que ainda mantém a discussão viva é justamente aí o fato, né, de você ter 75, a possibilidade, né, de aumento de 75 milhões de habitantes na população do mercado europeu, o que obviamente aí é um grande chamariz, certo? Por último, galera, mas não menos importante, nós temos aqui a discussão a respeito do Brexit, né? Então a gente já meio que falou sobre ele aí ao longo da aula, então eu vou passar rápido aqui só pelos fatos históricos, né, que levaram aí, que culminaram com o Brexit. Você tem aí um referendo realizado lá em 2016, que vai determinar o início do processo de saída, né? Então há todo um debate hoje se o processo, se houve interferência externa no processo, se a população foi enganada, né, pelo uso aí de fake news nas redes sociais, né? Há todo um debate a respeito disso, mas fato é, a população votou a favor do Brexit e aí iniciam-se as negociações para a saída, né? Então nunca tinha acontecido, né? Há uma perspectiva de 2 anos, né, para que o bloco, para que o país deixe o bloco. Isso não aconteceu, né? A então primeira-ministra do Reino Unido, a Theresa May, ela tentou mediar os acordos, não conseguiu, né? E ela acabou renunciando em 2019, dando espaço para o Boris Johnson, né, que é o atual primeiro-ministro do Reino Unido, né? Inclusive aí foi um personagem importantíssimo durante a pandemia do coronavírus, né, porque ele foi, como membro da extrema-direita, né, do mundo, ele olhou para a pandemia com um olhar um pouco cético, né? O Reino Unido se tornou rapidamente um dos epicentros da pandemia. O próprio Boris Johnson, né, foi acometido pela doença e ficou bem mal, né? Então, o que fez ele mudar bastante aí a sua postura em relação à gestão da pandemia no seu território, né? E aí ele assume o cargo de primeiro-ministro, né, no lugar da Theresa May, e conduz as negociações de forma bem agressiva, né, inclusive sugerindo o que ficou conhecido como hard Brexit, né? Então o Reino Unido passou 2 anos debatendo para ver quais seriam os acordos, quais benefícios iam ser mantidos, quais benefícios não iam ser mantidos a partir da saída do Reino Unido do bloco, né? E o Boris Johnson chegou e falou: bom, vocês não vão chegar num acordo não? Então é o seguinte, se a gente não chegar num acordo, eu vou sair sem acordo nenhum, né? E o Reino Unido vai se tornar um país como se nunca tivesse participado da União Europeia, né? Isso obviamente gerou uma série de estresses dentro, né, do parlamento britânico, porque o hard Brexit seria um impacto ainda mais grosseiro para a economia do Reino Unido, que já vinha sofrendo duros impactos por conta do Brexit. As perdas econômicas eram gigantescas, inclusive existe todo um debate acerca de um estelionato, né, durante o período do plebiscito, porque a população se diz enganada, que não foi informado a ela de forma clara o tamanho dos impactos da saída do Brexit na economia do Reino Unido, certo? Principalmente aí no que diz respeito a fluxo de investimentos, né? Então, muitos investidores britânicos teriam agora que passar a pagar impostos para que os seus investimentos em outros países europeus voltassem para o Reino Unido. E isso é um impacto financeiro gigantesco, galera. Você tem que pagar esses impostos para tirar o seu dinheiro dos países onde você tem os seus investimentos, né? Então, obviamente, o hard Brexit não foi para frente, né? E finalmente, em 31 de janeiro de 2020, né, o Reino Unido finalmente se torna o primeiro país a deixar a União Europeia, embora ainda estejam rolando alguns trâmites relacionados aí
a esse debate para a saída do Reino Unido. Então assim, ainda tem acordos, né, tentando ser firmados, né, o parlamento britânico ainda vem tentando firmar alguns acordos de parceria com a União Europeia, né? Isso foi meio que pausado ao longo aí da pandemia, né? E alguns especialistas apontam inclusive que a pandemia ela pode agir de forma positiva, né, criando aí um sentimento de empatia, né, entre os países do bloco europeu e o Reino Unido, facilitando aí o estabelecimento de acordos comerciais entre esses países, mesmo com a saída, né, do Reino Unido do bloco. Beleza? Galerinha, eu vou ficando por aqui, eu peço perdão, essa aula ficou bem mais longa, mas o assunto realmente é muito importante, né? Então eu não podia fazer uma aula meia bomba para vocês, certo? Então eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham curtido a aula, a gente se vê numa próxima. Valeu, galera, forte abraço!